E aí, galerinha, tudo tranquilo? No vídeo de hoje a gente vai praticamente ver só sobre Bitcoin. A minha ideia aqui é apresentar mais ou menos o que é o Bitcoin, né? Afinal de contas é uma das criptomoedas mais famosas que tem. E aí eu vou aproveitar também e tentar contar um pouco da história para vocês e por que ele é tão relevante hoje em dia no mundo de blockchains e criptomoedas. Belezinha? Então, para começar, cara, o Bitcoin, ele é basicamente a primeira criptomoeda criada. Ele veio de um white paper publicado por uma pessoa na verdade, assim, eu tô falando pessoa, mas a realidade é que ninguém sabe exatamente quem é. Pode ser um indivíduo, podem ser vários indivíduos, ou seja, um grupo, e é um pseudônimo, então, que publicou um artigo é, resolvendo alguns problemas que já tinham sido discutidos antigamente, né, antes da criação do Bitcoin. E aí esse white paper ele veio apresentar então uma solução para a criação do conceito de blockchain, beleza? Nele tinha esse esquema, já uma descrição do mecanismo de consenso, como fazer então o esquema de nós, né, descentralizar uma rede e assim por diante. E aí a pessoa ou o grupo que publicou se chama Satoshi Nakamoto, beleza? Essa pessoa, esse grupo, eles criaram, então, eles publicaram esse artigo. Alguns matemáticos entraram na discussão e acharam interessante aquela solução. E, cara, um pouco tempo depois, se eu não me engano, foi em 2009, início de 2009, a criação do Bitcoin aconteceu. Então, foi quando criaram o primeiro nó lá do Bitcoin e colocaram para rodar. Inclusive, o Satoshi, ou o grupo Satoshi Nakamoto, eu vou chamar de Satoshi, vocês podem entender, tanto quanto um grupo quanto como um indivíduo. A realidade é que ninguém sabe. Então, o Satoshi Nakamoto basicamente ficou lá muito tempo rodando esse nó. Algumas pessoas começaram a entrar também. E aí, como tinha pouca gente, pouco entrante, né, ainda dentro da rede, basicamente poucas pessoas então produziam muitos bitcoins, porque, bem, o Bitcoin meio que religiosamente, a cada 10 minutos, ou em cerca de 10 minutos, né? Isso é uma média, não é cravado 10 minutos, mas a cada 10 minutos, então, ele forma um bloquinho, se tiver alguém rodando lá o programinha da rede do Bitcoin. E como eu já expliquei para vocês, toda vez que você fecha um bloco, você ganha uma recompensa que é a criação. É como se a gente estivesse realmente imprimindo dinheiro dentro daquela rede. Então, por exemplo, hoje aqui no Brasil, a gente tem lá a Casa da Moeda, Banco Central e tal, e eles gerenciam a impressão do real. Antes era o Cruzeiro, o Cruzado e assim por diante, e hoje em dia a gente tem o real, e eles podem simplesmente virar amanhã e falar, vamos printar, né, vamos imprimir mais R$ 1 bilhão para entrar em mercado, e isso cria uma série de repercussões na economia do país e, na verdade, no mundo todo. Eu diria assim, seria mais bizarro se fosse nos Estados Unidos, né? Eles resolvessem, vamos imprimir um monte de dólar. Isso afetaria bastante, porque muito do comércio é utilizado em dólar. Mas é mais ou menos o mesmo conceito. Então, quando a gente fecha um bloco, a gente cria, é literalmente como se a gente estivesse imprimindo, então, um conjunto de bitcoins, no caso do Bitcoin, ou Ethereum, Ether no caso, né? Cardano, Solana e assim por diante, que são as outras criptomoedas até razoavelmente famosas. Mas na criação, então, a gente está realmente... no fechamento de um bloco, né, a criação de um bloco, a gente está criando, então, bitcoins do nada. É como se a gente estivesse imprimindo Bitcoin naquele momento. E aí, voltando à história lá do Bitcoin, o Satoshi ficou muito tempo dentro da rede, né, com a carteira dele, obviamente, porque, como eu já falei para vocês, assim, você entra, e aí assim que você entra na rede, você vai ter então uma chave pública e uma chave privada. Lembrando que a chave pública vai ser a sua carteira, onde você vai guardar aquela criptomoeda, beleza? E a chave privada é o seu segredo, né? Como você vai fazer, o que você vai usar para assinar e para acessar essa carteira, belezinha? Então, por isso que essa a gente não publica. Isso só lembrando lá do vídeo de chaves públicas e privadas que eu fiz anteriormente. Dá uma olhada lá. E aí o Satoshi ficou mó tempão nisso. E, cara, reza a lenda. Assim, reza a lenda, né? Eu não parei pra confirmar. Dá pra confirmar, é só entrar lá na rede e procurar a carteira dele. Vocês provavelmente vão encontrar, não é muito difícil. E se eu não me engano, lá tem papo de tipo 1 milhão, ou
eu acho que é 1 milhão de bitcoins, cara. Então, tipo, esse indivíduo, depois de um tempo, ou esse grupo, né, o Satoshi Nakamoto, simplesmente desapareceu, a carteira meio que perdeu a atividade dela, ela ainda existe, tá lá dentro da rede, mas é como se tivessem tirado aquele nó, né, e só a carteira é mantida, mas não tem mais, tipo, ela não tem mais ganho, ela não tá produzindo mais nada pra rede, beleza? Então, depois de 1 milhão, ela simplesmente desapareceu. Ninguém nunca descobriu quem é Satoshi Nakamoto, ou quem são, né, Satoshi Nakamoto. Inclusive, é interessante que tiveram 3 pessoas importantes, que obviamente eu não vou lembrar os nomes, são nomes estrangeiros, mas 3 pessoas que já tinham publicado meio que partes sobre como resolver os problemas de uma blockchain, e perguntaram para eles, e aparentemente nenhum deles é Satoshi Nakamoto, nem pertence a Satoshi Nakamoto, beleza? Então, tipo, realmente ninguém sabe quem é ou quem são Satoshi Nakamoto. E a gente sabe que sim, esse indivíduo ou esse grupo tem uma carteira de 1 milhão de bitcoins. E aí, cara, só para lembrar para vocês, isso é um fato importante do Bitcoin, é um dos motivos até dele ser chamado de o ouro da criptomoeda, porque eu não sei se vocês sabem, mas o ouro é usado como lastro de moeda. Então, antigamente, isso já não funciona mais assim, mas há um tempo atrás, todos os países, eles meio que tinham uma reserva de ouro dentro do país, e eles usavam o valor dessa reserva para gerenciar a quantidade de moeda que eles iriam imprimir. Então, meio que para todo o dinheiro impresso tinha um lastro, ou seja, tinha um equivalente em ouro. Porque é como se basicamente tu queimasse todo aquele dinheiro, o valor daquele dinheiro ainda estava preso ao ouro. Isso se perdeu ao longo do tempo, então os países começaram a imprimir mais papel do que o lastro em ouro, né? Então é como se o papel agora passasse a ser bem desvalorizado em relação ao ouro, mas é como se, por exemplo, os Estados Unidos, digamos que ele tenha, sei lá, 50 trilhões de dólares no país inteiro, beleza? E ele não tem o equivalente de 50 trilhões de dólares em ouro dentro do país hoje em dia, beleza? É isso que eu tô falando. Antigamente ele teria exatamente o valor pareado, né? E hoje em dia ele não tem mais. O Bitcoin, ele é mais ou menos o mesmo conceito desse do ouro. Então as outras moedas meio que se baseiam em cima do Bitcoin, meio que para gerenciar lá o valor daquela moeda, né? O quanto que ela vale. Sempre tem um lastro ou uma referência em relação ao Bitcoin. Esse é um dos motivos dele ser chamado do ouro, das criptomoedas. O segundo motivo, cara, que eu diria até que é bem mais importante do que o primeiro, é porque o Bitcoin ele vai ter um limite de criação. Então, para cada bloquinho que a gente cria Bitcoin, beleza? É como se a gente imprimisse lá o Bitcoin. O lance é que para cada 4 anos que se passam, a quantidade de Bitcoin criada dentro na formação de um bloco cai para metade, beleza? Então, quando começou a rede, cada bloco meio que produzia 50 Bitcoins. Não é exatamente 50, eu já vou tentar explicar para vocês por que não é sempre 50, mas começou 50 Bitcoins por bloquinho, beleza? Então, passaram 4 anos, então data de início vai ser 2009, se eu não me engano. Em 2013, a gente, ao invés de produzir agora 50 Bitcoins na formação de um bloco, a gente vai ter 25 Bitcoins. E aí, 2017, ao invés de 25, vão ser 12 Bitcoins e meio. E assim por diante, beleza? Então, para cada 4 anos que se passam, a quantidade de Bitcoins produzida, criada, impressa, tanto faz, na formação de um bloquinho, decai pela metade. Belezinha? E isso significa que em algum ponto a gente vai parar, então, de criar esse Bitcoin na formação de um bloco. Isso já tem uma previsão, se eu não me engano, tá lá para 2140, beleza? E aí vocês vão falar, nossa, então vai ficar ainda muito tempo. Eu vou pegar ainda, tipo, o tempo todo de produção de Bitcoin. O problema disso é que cada vez menos a gente vai estar produzindo Bitcoin. E é importante dizer também que, dada essa progressão, né, geométrica, esse decaimento ao longo do tempo, significa que a gente vai ter um limite de bitcoins produzido. Assim como a gente tem um limite de ouro no mundo real, a gente vai ter um limite de bitcoins que existem
da rede do blockchain e, bem, na história da humanidade, beleza? A projeção, se eu não me engano, são 21 milhões de bitcoins, o que fica aqui um fato interessante de que desses 21 milhões, 1 milhão tá preso dentro da carteira do Satoshi Nakamoto, e basicamente, se eu não me engano, 19 milhões ou 20 milhões, algo próximo disso, vai ser produzido até mais ou menos 2030, 2050, não lembro direito. O que significa que depois disso a nossa produção decai o suficiente para ficar bem devagarzinho essa progressão, para então lá em 2040, 2050, a gente parar de vez de ter a criação ou a impressão de bitcoins na formação de um bloquinho, beleza? Esse é o segundo, então, motivo do Bitcoin ser chamado de ouro, porque, assim como o ouro, ele vai ter uma quantidade finita existente na humanidade. A gente não vai conseguir produzir nada além disso. E aí, cara, por esse motivo, esse é um dos grandes motivos, né, do Bitcoin começar a ter esses valores meio exorbitantes. É interessante também um fato que eu achei bem curioso, que o Bitcoin ele realmente passou a valer alguma coisa, a valer dinheiro, por causa de pizzas. E são 2 pizzas. Foi uma parada bem engraçada até, que um cara que participava da rede do Bitcoin, ele, se eu não me engano, morava nos Estados Unidos, sei lá, não importa muito o lugar, mas ele levantou dentro, sei lá, no Reddit, em alguma rede social, algum lugar, ou em algum centro acadêmico, ele levantou a bola do seguinte, ele falou, cara, eu dou 10 mil Bitcoins, se eu não me engano, por 2 pizzas. E quem tiver disposto no mundo a me dar essas 2 pizzas, eu vou transferir então os 10 mil bitcoins para a carteira dessa pessoa. E aí um cara, digamos que esse maluco fosse dos Estados Unidos, um cara na Inglaterra virou e falou, pô, eu fecho esse negócio aí. Então o cara da Inglaterra basicamente ligou para uma pizzaria lá específica, perto do indivíduo que tinha feito esse desafio, comprou as 2 pizzas que o maluco pediu, mandou entregar na casa do cara, e quando entregou, o cara realmente transferiu 10 mil bitcoins para a carteira desse maluco lá da Inglaterra. E aí vocês vão falar, cara, ele é insano, olha a quantidade de dinheiro que ele colocou por causa de 2 pizzas. O lance é, na época, o Bitcoin valia nada, valia exatamente nada. Então, para ele, na época, não era nada. Hoje em dia, são as 2 pizzas mais caras da história da humanidade. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? E aí, cara, eu acho que Bitcoin é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Ah, não, tem um fator interessante também, que é o porquê 10 minutos, né? São 10 minutos ininterruptos, o que é bastante interessante, porque desde a criação, ou seja, desde 2009, até o presente momento, e até, bem, teoricamente, até o fim da humanidade agora, ou até terminarem com a blockchain, a rede do Bitcoin, o que vai acontecer é que a cada 10 minutos, basicamente, religiosamente, a gente vai ter, então, o fechamento de um bloco, cara. E até hoje, isso não falhou. O que mostra isso? Isso mostra que, cara, é uma rede super segura, porque, né, até hoje ninguém conseguiu quebrar esse protocolo. E quanto mais gente dentro da rede, mais difícil fica, porque são mais pessoas validando os blocos, que nem eu expliquei para vocês como é que funciona, então, o blockchain. Então, quanto mais gente a gente tem, mais gente vai estar lá validando blocos. E existe uma conta, né, meio que dentro do algoritmo, que faz essa projeção para manter, então, a formação dos bloquinhos a cada 10 minutos. E aí, desde sempre, então, desde a criação até o presente momento, e em teoria até o final da rede do Bitcoin, se isso algum dia acontecer, a gente tem tido a criação de um bloquinho a cada 10 minutos. Em média, 10 minutos, beleza? Porque, como eu falei para vocês, no mecanismo de consenso do Proof of Work, que é o mecanismo de consenso que o Bitcoin utiliza, basicamente a gente vai ter uma loteriazinha onde todo mundo tá lá gastando energia pra caramba, tentando achar um número mágico que resolve o problema do bloquinho para fechar esse bloquinho e arrecadar o dinheiro que vai ser criado, né? Além daqueles incentivos que as outras pessoas podem dar para adiantar as transações delas. Eu expliquei isso tudo também lá no como é que funciona o blockchain. E aí, isso mostra então que, cara, o Bitcoin é super seguro, porque até hoje ele não falhou. Até hoje ele não conseguiu ser invadido, né? Tipo, ninguém quebrou isso. E como tem cada vez mais gente entrando, significa que a gente está crescendo, então, em descentralização. A gente tem cada vez um sistema
mais descentralizado, porque qualquer pessoa, realmente qualquer pessoa, pode entrar ali na rede e acabar validando um bloquinho. O que é bizarro nisso é porque, assim, isso tudo que eu falei pra vocês é verdade, mas tem alguns problemas relacionados a pools que eu cheguei a comentar também em alguns vídeos, que seriam pessoas, então, que pegam hangares gigantescos e põem pra fazer essa validação do Bitcoin. E aí, cara, um fato que é razoavelmente interessante é que na criação do Bitcoin, na época que ele foi criado, você podia pegar um celular reba, tipo um Raspberry, um celular realmente, tipo, bundão, um computador simplaço, e colocar para rodar a rede, e você arrecadaria Bitcoin tranquilamente, porque não tinha muita gente ali dentro, né? Só que o problema é que hoje, desde que a galera começou a criar chipsets, seriam basicamente chips, placas, né, de eletrônicas, que são voltadas especificamente, elas só fazem isso da vida, em validar e rodar a rede do Bitcoin. Então, desde a criação disso, se tornou cada vez mais difícil de pessoas comuns, que nem eu, que tem um computador comum em casa, ou você, que provavelmente tem um computador comum em casa também, suponho eu, de nós, né, pessoas normais ou indivíduos sozinhos, conseguirem validar um bloco e formar um bloco e arrecadar o dinheiro disso. Porque, cara, é o que eu falei pra vocês, assim, tem farms, pools gigantescos. São, tipo, um conjunto, uma empresa absurdamente grande com, cara, hangar. É, tipo, bagulho que cabe avião, navio dentro, cheio desses chips especializados, rodando 24/7 lá pra fazer essas validações e formação de bloquinho, beleza? Então, pra gente vai ficando cada vez mais difícil. O que leva, assim, a uma certa centralização, o que é ruim para a rede. Então, só um detalhe rápido aqui. Existem 3 pilares que são importantíssimos no blockchain, que é basicamente segurança, descentralização e escalabilidade. Ou seja, toda vez que alguém cria uma rede nova, eles vão tentar manter esses 3 caras balanceados. Ou eles vão falhar um pouco mais, né, em descentralizar, que seria o caso das exchanges, a Binance, por exemplo, o Binomo, o FTX, Phantom e etc. Elas acabam centralizando um pouco mais as redes, né? Porque a gente acaba usando, por meio delas, o acesso a essas redes. Mas, em compensação, isso torna bastante escalável, porque agora qualquer pessoa meio que pode ir lá, largar um dinheiro e fazer os investimentos. E torna também, assim, razoavelmente seguro. Para mim, a descentralização e a segurança são até bastante vinculadas. Então, quanto mais descentralizado, me parece que mais seguro vai ser. Porque fica mais difícil, né, de um indivíduo aqui conseguir se destacar e roubar de todo mundo, porque tem muita gente validando ao mesmo tempo, beleza? Mas no caso do Bitcoin, ele acabou largando um pouco mão da escalabilidade. Ou seja, ele é bem descentralizado. Qualquer pessoa pode rodar lá o código. E, assim, realmente qualquer pessoa. Eu posso instalar aqui o software no meu computador e tá rodando. Então, é uma rede completamente descentralizada. Ela é uma rede super segura, como eu falei para vocês até hoje. Desde a criação até o presente momento, ela não falhou em criar o bloquinho em média a cada 10 minutos e nunca foi invadida, beleza? E, cara, o banco já foi invadido nesse meio tempo, saca? Então, é super seguro. O problema disso é a escalabilidade. A rede do Bitcoin não é muito escalável, ou seja, ela não consegue crescer muito mais rápido hoje em dia, porque como já tem muita gente e ela tem esse limite de 10 minutos para formar um bloquinho, fica muito difícil o crescimento do Bitcoin escalar, né? Ele realmente ir além do que ele já é, beleza? Então ele abre um pouco mão disso para ter o resto, belezinha? Cara, eu acho que de Bitcoin era basicamente isso que eu queria falar para vocês. É sim uma criptomoeda extremamente importante, como eu falei para vocês, é o ouro das criptomoedas, ou seja, todo mundo usa lastro disso. Inclusive essa semana, por acaso, semana passada, por acaso, em relação ao dia que eu tô gravando aqui, eu acompanhei um decaimento grosseiro do Bitcoin, porque aconteceu um ataque em outra criptomoeda. E aí, a galera acabou, tipo, consumindo, vendendo muito Bitcoin
isso acabou despencando o preço dele, né? Porque foi uma venda, tipo, instantaneamente, os caras venderam 40 mil bitcoins, mano. Então tu imagina que do nada 40 mil bitcoins surgiram lá no meio do mercado. E isso, para quem estudou lá a economia, pela lei de oferta e procura, né? Vai tornar a oferta muito alta do nada, o que faz o preço do Bitcoin dar uma baita de uma queda. E isso acabou arrastando, tipo, o mercado inteiro de criptomoedas, justamente por todo mundo usar o Bitcoin como um lastro, como uma base, para meio que regular o preço daquela moeda. Belezinha? Então é isso. Valeu, falou e até a próxima.